A paz do Senhor a todos. Venho abençoar a tua vida com a palavra do Senhor. Que você possa abrir o seu coração e ouvir o que o Senhor tem para a tua vida. A palavra de hoje está com o tema: Deus nunca está longe. E a leitura de hoje ela se encontra em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, que diz: Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Amados, Deus usa a imagem de um templo para retratar a intimidade que Ele deseja. Aqueles que recebem como filhos se tornam templo do Espírito. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz: Acaso não sabe, escreveu Paulo, que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Pensem comigo, por algum instante. Deus era visitante ou residente no Templo de Salomão? Você descreveria a presença dele como ocasional ou permanente? Você sabe qual é a resposta? Deus não vinha para depois ir embora. Não aparecia para depois sumir. Ele era uma presença permanente, sempre disponível. Que notícia incrível, boa para nós. Nunca estamos longe de Deus. Ele nunca está longe de nós, e nem mesmo por um momento. Deus não vem a nós nas manhãs de domingo e então desaparece na parte da tarde. Ele permanece dentro de nós, continuamente presente em nossas vidas. Eu convido você para orarmos juntos neste momento. Pai, muito obrigada pela tua presença constante em minha vida. É um enorme privilégio e uma grande alegria saber que sou templo do teu Espírito e que por isso nunca estás longe de mim. Amém. Amados, nós ofendemos o coração de Deus ao levarmos uma vida distante dele. Não podemos nos conformar com uma vida vazia e distante da verdade. Nós somos colocados neste mundo para viver uma vida de plenitude, uma vida em Deus. Viver longe do Senhor é levar uma vida fútil. E não fomos criados para viver deste modo. Viver de maneira fútil é viver a vaidade e a mentira. Viver na vaidade é afeiçoar-se aos que vaziam a nossa vida. Quantas pessoas vivem o vazio em seu relacionamento? Muitos escolheram viver um relacionamento vazio por medo de ficar sozinhos. E hoje isso se torna um peso. Viver sem sentido é escolher andar longe de Deus, afastar-se da luz. É deixar que a escuridão tome conta de nós. No escuro é difícil enxergar a verdade e fugir das armadilhas. E viver se torna insuportável. Viver longe de Deus é amar o que nos esvazia. Quando nosso coração se torna insensível à verdade, sempre buscamos uma mentira maior para causar um impacto em nossa vida. Desse modo, nosso coração se endurece. O ser humano tem a necessidade de ser feliz, mas à medida que vamos nos iludindo com a vaidade e a mentira, distanciamos-nos de Deus. Andar longe de Deus cega a nossa inteligência. E não conseguimos perceber aquilo que, óbvio, quantas vezes nos indagamos, será que tal pessoa não percebe que esse caminho está errado? Isso ocorre porque a falta da verdade nos cega e nos faz andar pelo caminho dos erros. Você que perdeu um ente querido e sente que sua vida acabou, entenda que chorar a dor da morte dessa pessoa é um direito seu. Porém, sepultar-se dentro do seu quarto
desejando acabar com a própria vida, não trará essa pessoa de volta. Chore sua dor, mas é necessário viver. Longe de Deus, fazemos muitas coisas que apenas nos destroem. O Senhor sempre nos escuta quando dirigimos a Ele o nosso apelo. E porque nós não o escutamos como Ele falando conosco, longe de Deus ficamos insensíveis à escuta dEle. Aproximar-se de Deus é estar em constante oração. O amigo de Deus é aquele que coloca em prática tudo o que o Senhor ensina em sua palavra. O Senhor sempre fala conosco por intermédio de sua palavra e quando oramos. E em Jeremias, capítulo 23, versículo 23 e 24 diz: Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Esconde-se alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu o céu e a terra, diz o Senhor. Devemos entender que, independente do que estamos vivendo, Deus está vendo e cabe a nós convidar Ele a ajudar ou se afastar. Ele é onipresente. Isso significa que Ele está em todo lugar, pronto para nos socorrer e atender nossos pedidos em meio às lutas e adversidade. Uma pessoa pode buscar a Deus neste mundo e encontrá-lo. Pode servi-lo e amá-lo de todo o coração, ou pode rejeitá-lo e negá-lo. Pode até mesmo dizer que ele não existe. No entanto, em algum ponto de sua história, terá de encontrar-se com ele e responder pelos seus atos. Ninguém escapou ou escapará dele. Ninguém foge do Senhor, apenas tenta fugir. Essa tentativa não passa de tolice. Nenhuma ação, nenhuma palavra, nenhuma ideia pode apagar Deus. Saiba que está tudo sob o controle de Deus. Mas cedo ou mais tarde, todos terão de encontrá-lo. Ele é inevitável. Por isso, a coisa mais sábia e sensata a fazer é render nossa vida a Ele completamente. Qualquer lugar longe de Deus será sempre inseguro, pois o lugar mais seguro do universo está em suas poderosas mãos. Tenha hoje a certeza que o Senhor está cuidando de você. Ele lhe sustenta de perto e em determinadas situações mesmo de longe, pois nada pode esconder-se dele e nem fugir de suas mãos. A sua vida é preciosa para Ele. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus derrame chuvas de bênçãos sem medida sobre a sua vida e te dê a paz. Fiquem com Deus.